Bom dia, meus fabulosos! Bom dia pra nós. Aqui é o Big e estou de volta pela última vez nas Crônicas Fabulosas e comigo está o Lino. E aí, Lino? Boa noite, meus fabulosos. Boa tarde, bom dia, de acordo com o horário que vocês forem assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite! Pelo menos quanto às Crônicas Fabulosas, hoje é o dia que a gente encerra essa sequência de podcasts e informa tudo o que aconteceu nessa última live da Jambô. E tem algumas informações importantes quanto aos jogos que a gente vai entregar aqui. É isso aí. Pra quem não viu, rolou a última sessão dos campeões e no dia seguinte, na quarta-feira, rolou a live de encerramento da Jambô, na qual eu e o Lino participamos. Então a gente vai fazer um resumo de tudo isso depois dos recadinhos. Fabuloso! Vamos começar falando da... Enquanto tá a meta agora? Boa. A meta tá quanto, Lino? Aí tá... Deixa eu ver aqui. Eu nem atualizei o meu. 818.762, ou seja, bateu a meta de 815. Então, isso aí. no momento que a gente está gravando, o que a gente tem de meta, eu acho, e não acho que estou sendo exagerado a pensar isso, que todas as metas serão batidas, e aí você tem mais uma chance de ter a classe do ilusionista aprovada. Vamos torcer por isso. A pessoa que estiver ouvindo esse podcast, hoje nós estamos gravando na quinta, duvido muito que esse podcast vá ao ar antes de sábado, então a galera que tá ouvindo já sabe qual é o resultado final da campanha, ou pelo menos próximo disso, porque tem os boletos que caem depois. Mas eu também sempre achei, assim, no começo da campanha, eu achei que não ia bater tudo, mas depois que eu comecei a fazer um acompanhamento, quem viu lá no grupo, principalmente no grupo do WhatsApp, né, do Fábula Última, eu sempre disse, vai bater tudo. A galera, mas se bater... Eu achei engraçado o pessoal, se bater 715 eu tô satisfeito. Pô, mas vai bater tudo, 715 é logo ali. Tá ligado? Quem bate 715 pra bater o resto das metas acaba sendo mais simples, né? Então já vamos deixar aqui, eu acho que vai bater tudo. Já venho falando isso há algum tempo. E nas minhas contas, ainda vai chegar a uns 870 mil por aí. Nós estamos em 818. Temos ainda o resto de quinta, que já está sendo o melhor dia do financiamento, depois do pico lá da primeira semana, né? 37 mil só hoje. O dia que teve menos da primeira semana teve 35 mil. Então já é um dia muito bom nessa quinta, que é o penúltimo dia. Amanhã vai ser um pouco pior, porque o penúltimo dia sempre é mais do que o último. Então eu acho que ainda vai dar uns 870. E você? Pena que não deu tempo assim de rolar nenhuma metinha extra, né? Vai que... Mas o quanto vai bater, eu vou também numa faixa assim, uns 880. Acho que vai bater isso. Vamos ver quem é que acerta esse resultado. Tal da meta de 830, que é a da... Como é que é o nome? É a meta de acabamento especial. Isso. E aí a Karen, o pessoal tava perguntando ontem no chat, né? E a Karen falou que ela ia tentar ver se ficava legal um holográfico, né? Um negócio holográfico, né? Isso, perguntaram no chat da live, isso já pro final, né? Das 4 horas de live que teve ontem, foram 2 blocos, um bloco de 2 e outro de 2, né? E aí ela falou dos testes que ela está fazendo com a capa holográfica. Aí vale lembrar que, como informado no financiamento, essa capa será para o livro básico. Sim, é a capa do livro básico apenas. Então é bom o povo ficar ligado aí nessa informação de que é apenas para o livro básico. Assim como as metas de arte extra que foram batidas, é pro de aventuras, correto? Isso, exatamente. A Karen falou também, na live da terça-feira, nos comentários, ela falou também sobre o financiamento gringo, né, que tá rolando lá, e o pessoal viu o Lino até me mandou, né, eu já tava sabendo, mas o Lino me mandou, né, o negócio da caixinha lá, com os marcadores, com as cartas, os dados.
E aí o pessoal perguntou, né, que é o financiamento que vai começar em setembro no Kickstarter, que é o financiamento do bestiário, da capa alternativa do Yoshitaka Amano e tudo. E aí o pessoal perguntou, e aí, Karen, vai vir? E ela falou que, como o financiamento do Fábula Última tá sendo um sucesso, já é um sucesso, já é o 5º maior financiamento da história do RPG nacional, né? Ontem bateu o 3GT. Então, ela falou que vai trazer. Claro que a gente não tem como afirmar que vai ser nos mesmos moldes, com aquelas mesmas capas alternativas, com a capa do Yoshitaka Amano. Mas eu acho que eu não ligo muito, eu não sou muito colecionista. Se vier aquela caixinha lá, que é o kitzinho com cartas, marcadores. O dado eu nem ligo, porque vai vir também, né, no nosso financiamento. Então, se vier uma coisinha legalzinha do Fábula Última pra cá, pra mim eu não quero a capa não. Também não vou pagar em euro pela capa não. Não, até vi um pessoal interessado que até pegou a caixa aqui e falou, pô, se soubesse, eu teria esperado esse pra pegar a caixa de lá. Eu brinquei, eu falei, então ainda bem que não saiu antes, porque aí ajudou a bater as metas aqui. Mas sim, é mais tipo pra quem é colecionador, né? Tem umas coisinhas ali bonitinhas e tal, enquanto funcionalidade pra jogo não me encheu tanto os olhos assim não. Nesse clima de fim de festa do financiamento, a gente obviamente vai contar aqui como é que foi a última aventura dos campeões, mas eu quero começar pelo final, que a gente vai dar uma palhinha do que rolou na live de quarta-feira primeiro, que foi a live que nós fomos convidados, né? Como a gente falou no podcast passado, a gente recebeu o convite para participar, ficamos muito felizes. Eu fiquei um pouco nervoso, assim, um pouco antes de entrar na chamada, mas aquele tempinho que a gente ficou ali antes de começar, a gente ficou batendo papo, né? Aí eu acho que fiquei mais tranquilo. Minha sorte é que minha câmera corrige tremedeira. Senão, no começo da live ia dar pra ver eu dando uma tremedinha assim. Aí depois eu relaxei, depois eu tava tranquilo, assim. Mas tava tranquilo no bate-papo, antes da live. Aí começou a live, aí eu comecei a ficar um pouco tenso. Aí depois eu relaxei. E aí foi uma conversa legal com o povo. Eu no começo fiquei um pouco preocupado disso. Eu falei, será que a gente vai ter assunto pra esse tempo? E acabou que teve, né? Teve até assunto que a gente queria ter falado e não falou por causa do tempo, né? Isso. Se deixasse ali as 3 horas, eu acho que a gente conversava umas 3 horas sobre o jogo. Foi bem maneiro essa troca, assim. E uma das coisas que eu curti muito é dividir essas impressões com o pessoal e ver que não eram impressões só minhas, assim, do jogo. Eu acho que isso foi o mais legal. Quando eu fui falando de... Não sei se a palavra correta são problemas, né? Mas questões que a gente lida em outros jogos e que o Fábula Última teve esse cuidado de corrigir, né? A questão, né, de você construir um personagem e descobrir que ele não serve pra campanha que você construiu esse personagem, e o Guilherme deu o exemplo de que ele fez um pirata e descobriu que a aventura ia se passar no deserto. Maneiro. Aí eu queria também agradecer também a presença do Paulo, né, e da Letícia, que são pessoas que eu acompanhava já, assim, comecei a acompanhar por causa do Fábula Última, mas eu não conheço ainda a fundo o trabalho deles. Agora vou começar a conhecer mais. São pessoas muito legais e que estão com a gente nesse barco do Fábula Última agora. Vamos todo mundo junto, falando em pirata e barco. Você que me tirou dessa minha caixinha. Eu nunca fui consumidor de conteúdo de vídeo, de áudio e essas coisas, e o convite que tu me fez pra gente fazer esse bate-papo, fazer esse podcast, me tirou dessa caixinha pra eu começar a olhar assim uma galera que tá criando conteúdo, que tá produzindo umas coisas legais. Até porque um período eu fiquei sem jogar RPG, então ficar consumindo coisa de RPG é colocar doce na boca de criança e dizer que ela não pode comer, né? E aí teve a segunda parte da live, a gente saiu pra dar lugar pros jogadores da live, né? Os campeões, o André, o Felipe e a Treva. E aí, essa parte eu não consegui acompanhar. O Lino ficou lá no chat me representando, que eu tava num negócio frenético aqui nos bastidores. Mas e aí, Lino, como é que dá um resumo do que é que foi a segunda parte aí pra nós? Né? Você saiu da live e aí começou a vida de estrela, né? Começou a ser abordado freneticamente pelos fãs. Não, pô, era o pessoal que queria falar comigo. Pra descobrir que você não era a Karen, né? Talvez isso.
Mas foi legal, foi legal. Eu tava tentando assistir a live, mas só que eu não consegui, porque era WhatsApp, era Discord tocando. Caraca, velho. Que mais? E aí foi legal, assim, do que aconteceu deles, eles foram passando essas impressões que eles tiveram do jogo. Uma das coisas que a gente tinha comentado, né, de não ter medo do personagem morrer, eles comentaram a respeito, né, a gente teve a morte épica do Dahlan, aí a princípio dele com bastante humildade falando do personagem dele, como se não tivesse tido essa importância. E no WhatsApp eu tinha falado com ele, eu falei, cara, teve total importância, se não tivesse seu personagem pra tancar o dano da galera, na primeira sessão tinha acabado o jogo. Sim, sim. Então foi muito importante. Aí eles comentaram bastante, e aí o André vai vir ao vivo contigo depois pra falar sobre isso, né, de como é que ele construiu... não, pô, conosco. Que então, isso? Conosco. Você não vai se livrar de mim assim tão fácil, não. Então tá beleza. Vai falar com a gente sobre a construção que ele fez do doutor professor, inclusive das coisas que eu acho que ele mandou muito bem, que a gente ficava nessa dúvida, né? Se ele era um erudito ou se ele era só um ótimo mentiroso. E aí ele comenta o quanto o jogo de Fábula Última permite isso, diferente de outros jogos, né? Outros jogos você criou um ladino, todo mundo já sabe que você é um mentiroso e já te trata como mentiroso, e aí se todo mundo sabe que você é um mentiroso, você não é um bom mentiroso. E vampiro é a mesma coisa, né? Você tá numa mesa de vampiro, você tá com um mentiroso, ninguém confia em ninguém, e aí o Fábula dá essas ferramentas para você tornar o que você quer contar de mentira uma base sólida, né? Então, foi outra coisa que eu acho que a gente não contava, que ele descobriu assim e dividiu com a gente. Ele vai falar mais com a gente num próximo encontro. O que foi legal também, o Guilherme dividindo com a gente a construção, né, de como é que ele pensou a campanha e tomou outro caminho, né? Ele pensou nessa coisa deles irem visitando cada vila e conhecendo cada vila e não tomar esse caminho, né? E a outra que a gente já imaginava que era a questão de que ele botou um letreiro neon para eles seguirem lá pra vila, e eles decidiram ir lá pra Fortaleza, né? E aí ele teve que preparar a questão da Fortaleza, que tinha alguma coisa pronta, mas não tava tudo pronto. Tava óbvio que o caminho não era aquele, cara. Tava óbvio. Eu como... tipo assim, que nem eu como mestre, o Lino também como narrador e mestre, dá pra ver, tipo, por trás das cortinas que não era aquele o caminho. Até porque a gente, como mestre, tem hora que a gente tem que dar, né, aquela pontadinha assim com a cabeça pros jogadores se tocarem das referências. Tem coisa pra gente que é muito óbvio, e quando a gente vai perceber, a gente coloca na campanha e vê que os jogadores não entendem aquilo como óbvio, e a gente precisa dar uma ajudinha ali, né? E aí eu acho que o Guilherme tava fazendo isso. O grupo percebeu, mas decidiu, não vamos por aí não, vamos por outro caminho. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Que a gente vai agora realmente contar, a partir de agora, o que é que aconteceu no último episódio da Saga dos Campeões. Legal de começar falando sobre como começou, que começou bem JRPG, com o grupo inteiro, depois de derrotado, eles presos na cadeia, né? As consequências do TPK da última partida, né? Porque... Ora, se não são as consequências das minhas próprias ações. Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. O lance é que a gente fala do Fábula Última, e tem gente que já houve até debates no grupo de WhatsApp do Fábula Última, não sei se você lembra, que o cara veio falar que Fábula Última não tem graça porque o personagem nunca morre. E não, ele morre, mas só que enquanto ele não morre de vez, você morrer, ou entre aspas, você se render e você perder um combate, tem consequências, você perde coisas. Além deles terem, como o Lino falou, aquela coisa bem de JRPG, né, de acorda na prisão, todo mundo ferrado, eles também tiveram mudanças nos personagens, né, eles mudaram alguns aspectos dos personagens. A Chance mudou o tema dela pra culpa, né? Ela passou a se sentir culpada pela falha do grupo. O professor mudou o tema dele, ele deixou de ser erudito e passou virou o professor pistola, né?
Sim. Ele virou um professor médio brasileiro já cansado da vida de licenciatura. Eu gostei que o cara escreveu no chat assim, quando a educação não é libertadora. E o André é professor, né? Então eu acho que ele estava aproveitando para extravasar um pouco da rotina e trazer um pouco dessa verdade aí pro personagem. Só faltou ele mandar um Paulo Freire é o caralho. A Lohane, ela passou até ódio da Vó Orvalha. A cara ficou em dúvida em várias coisas, né? Mas aí depois alguém soprou pra ela no chat, ela é boa. Tem o ódio da Vó Orvalha, porque ela que meteu a gente nessa enrascada, que tirou a chance da vila. Foi mexer na nossa roupa pacata e deu essa merda toda. E o Dallan ficou com ódio da Lohane, eu nem lembro porquê, eu acho que nem lembro por que ele ficou. Ele mudou o tema dele pra ressentimento. E aí ele ficou puto disso de ter falhado enquanto protetor. E quando você falou isso de morte, eu discordo totalmente do povo quando fala que não tem morte, então não tem efeito, né? Eu acho que é bem pelo contrário. Às vezes você não tá tão apegado a um personagem, o personagem morreu, você só fala, vou quebrar a ficha. E às vezes o personagem fica vivo e você lidar com as consequências que aconteceram, que são derivadas do teu personagem ter ficado vivo, mas ter passado por uma derrota amarga, é pior do que você criar outra ficha. Isso aí. E aí, como a gente falou, eles acordaram no fosso e depois dessa escolha das mudanças de personagem, acabou que a Chance teve uma visão, né? Ela viu as vilas destruídas, né? O que depois ela descobriu que ela não sabia, na verdade, se era o futuro ou se era o presente, né? Isso, ela teve essa visão reveladora e ficou perdida no que ela estava percebendo, se tinha acontecido se já tinha acontecido, se estava acontecendo naquele momento, se era o futuro. E aí quando ela estava lá nessa dúvida, o Will Vizar, né, que é o mestre da Lohane, ele também estava preso lá junto com eles, e ele fala, né, conta para ela sobre o que era aquela visão. E ele também conta sobre a história do mundo, né? Ele conta sobre o cataclisma, né, do passado, causado pelos humanos e tudo. Os humanos pegaram os poderes e corromperam por causa desse cataclisma que as vilas se separaram. E aí ele fala que a Isandra, né, a feiticeira, ela quer despertar a última máquina dos tempos antigos que tá lá na profundeza da Vila Cogumelo. Ele conta mais ou menos o plano original e final da bruxa, né? Sim, sim. E aí ele fala que pode livrar a galera da prisão a partir de um sacrifício. E aí ele começa a discutir quem será o sacrificado, né? Mais uma vez o ditado do Toad: todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Essa situação me lembrou um ditado: todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Isso. E aí eles ficam tentando dar um jeito de não ser nenhum deles. No tempo passado, quer dizer, antes da última aventura, todo mundo talvez quisesse ser o sacrificado, né? Mas agora as coisas mudaram, então tá um negócio meio individualizado. Eu achei legal isso, porque mostra a ruptura que rolou no grupo por causa do TPK, né? Cada um jogando a culpa no outro. E aí ficou bem, é um drama a ser superado. Que agora a gente tem um outro nome oficial, né? O TPC, né? Todo o grupo caiu. Todo o pessoal caiu. Já que não morreu. Antes você via todo aquele empenho em seguir o plano da vovó Orvalha, e aí você vê o grupo num caminho totalmente diferente, né? Nesse meio tempo eles tentando decidir o que fazer, eles estão lá naquele fosso gradeado, e aí o Dallan ele consegue escalar o fosso, ele arranca as grades, para até usar como arma as grades, e consegue fazer meio que um caminho pra galera fugir do fosso. Sim, primeiro com um crítico da Lohane, né? Que ela já ajuda com a parte das pedras e ele finaliza isso abrindo o caminho da grade do fosso também com um resultado ótimo. Ele fez aquilo com facilidade para o grupo passar. Mas aí já foi um problema, né? Que ela já mandou os pontos de magia dela pro Beleléu. E aí lá do lado de fora eles encontram um guarda. Eu achei legal que eles derrotam o guarda facilmente. E aí, quando vai esconder o guarda, a Lohane, vamos sacrificar o guarda.
Vamos sacrificar ele. Aí o mestre dela falou, não, sacrifício tem que ser voluntário, né? Isso daí não é sacrifício, é assassinato. E aí, mais uma vez, o professor rouba a cena e diz assim, não, quando ele vê aquele monte de soldado, eles primeiro analisam, né, onde é que pode estar os objetos dele. Como o professor já estava lá, já esteve lá outra vez, ele sabia mais ou menos onde é que poderia estar as coisas deles, né, que eles estavam sem itens. Felizmente o Tech ajudou o André, né? Eles decidiram ir até a tenda principal, a tenda do Mardrake, mas aí o professor ele vai pro caminho oposto, onde tem um monte de guarda numa ponte, pega uma tocha na fogueira, ele consegue um crítico para atrair a atenção da galera e taca fogo na ponte. Só que aí ele falhou, né, no tacar fogo na ponte. Ele esperava um resultado que não aconteceu. E aí os guardas chegaram até ele, né? E aí o bicho pegou. O bicho pegou em duas frentes, porque quando eles chegaram na tenda do Mardrake, o professor foi espancado, provavelmente caiu de novo, né, porque era muita gente. Mas lá a galera na tenda do Mardrake, o Cailan chegou, ainda dominado pela máscara, né, e rolou a revanche, um round 2 contra o Cailan. E principalmente o Dallin, né? Eu acho que ali já rolava um ressentimento do Dallin em vencer o Cailan, e ele foi muito bom. O Cailan não estava acertando ele e o Dallin estava acertando todas. Eles conseguiram, né, vencer, não demorou muito, quebraram a máscara do Cailan, mas só que nesse meio tempo começou a vir um monte de bárbaro para ver o que estava rolando lá na tenda do Mardrake. Eles tentaram se esconder e a chance falhou, né? Todo mundo ficou escondido, até o Cailan se escondeu, mas a chance falhou e todo mundo viu ela e aí não teve o que fazer, né? Certamente estou invisível. Sim, aí tiveram que lidar novamente com as consequências das suas escolhas. O Ylvizar nessa hora começou o ritual, né? Começou o combate com os primeiros bárbaros que chegaram. E o Ylvizar começou esse ritual para fazer um teleporte, um jeito deles fugirem, e entrou um relógio para a chegada de mais bárbaros. E aí eles já não tinham mais notícia do professor e eles tinham que arranjar uma forma de sair dali para seguir em frente, ir atrás do Mardrake e ir atrás da feiticeira. E aí eles conseguiram lá vencer o relógio, né? Antes que chegassem reforços. Mas para isso o Ylvizar precisava de um sacrifício, como ele tinha falado, e o professor se sacrifica se jogando na fogueira. Só que o sacrifício do professor não foi da vida, foi da energia vital, e temos a profecia cumprida do professor virando pato, né? Isso, finalmente. E aí ele se sacrifica, mas tem essa oportunidade de permanecer junto com o grupo, só que acompanhando eles enquanto pato. Nesse processo de teleportar todo mundo para um lugar seguro antes que cheguem mais guardas, o Ylvizar, além de sacrificar a energia vital do professor, ele sacrificou a própria vida. E antes de morrer, ele conta para Lorraine que, na verdade, ele era avô dela, né? Nesse último sacrifício, ele deixa o grupo atônito, né? Com essa revelação de ser avô dela, enquanto faz essa última forma de sacrifício para elas continuarem e poderem seguir em frente e enfrentar o Mardrake e a bruxa e encerrar esse ciclo de maldade deles. Bom, aí com essa revelação de que a Lorraine é neta do Ylvizar, que ela é descendente dos elfos, né? Ela não é uma elfa, digamos que ela seria uma meio elfa, né? Isso, ela, apesar de não ter as orelhas de elfo, ela seria como se fosse uma meio elfa. E até por isso, em parte, o estranhismo da vila com ela. Ela era o Naruto da vila. O Naruto. Eles estão todo mundo de volta na Vila Cogumelo, que tá destruída, né? Eles chegaram tarde, pelo visto. E já foram lidando com notícias pesadas, né? Já foram vendo escombros, lugares pegando fogo, já foram vendo gente morta, então já não foi aquele Natural Fantasy bonitinho, não. Já foi a coisa drástica ali de ver os efeitos deles terem perdido e caído na última aventura. Ficou um negócio pesado, né? Muitos aldeões mortos,
apesar de que eles conseguiram ainda se reabastecer, né, se curarem, reabastecer ponto de inventário, mas mesmo assim tava um climão lá. E aí eles, ao chegar na casa da vó Orvalha, ela tá no último suspiro, né? Ela começa a repensar a vida dela, né? As escolhas dela. Começa a conversar com a Chance. Ela vira pra Chance numa posição diferente da qual ela tinha. Não mais enquanto a sábia da vila, mas passa a fazer questionamentos para ela mesma e perguntar para a Chance se ela tinha tomado as escolhas mais corretas, né? Se a forma que ela tinha agido tinha sido certa, se ela tinha realmente feito o que era possível para proteger a vila, no lugar de ter colocado a vila em risco. Então teve esse momento emocionante com a vó Orvalha, né? E de bastante reflexão sobre como as coisas seguiram até esse momento. Meio que foi também a passagem de bastão pra Chance virar a anciã da Vila Cogumelo. Aí foi o momento que oficializou que ela seria a futura anciã da Vila Cogumelo e que as decisões que ela tomaria recairiam sobre todo aquele povo. Se ela sobrevivesse também, tem isso, né? Isso, é importante, né? As decisões dela até o momento que ela estivesse viva. No momento que estivesse morta, não teria mais anciã. Eu acho que ficou mais um peso, assim, de que, depende da Chance sobreviver pra Vila Cogumelo em si sobreviver. Porque se ela morre, não tem mais ancião, né? E aí não tem mais ancião, acaba o poder da vila. Eu acho que ficou meio no ar isso aí também, sabe? Sim, quem ia ensinar as tradições da vila, quem ia transferir a magia da vila, né? A magia da vila, porque esse mundo funciona através desse modelo de tradição de que cada vila tem o seu modelo de magia, né? Então não teria mais ninguém para fazer essa transmissão desse conhecimento. Beleza, e aí quando eles foram lá pro local onde tudo começou, a primeira aventura foi lá no subsolo da Vila Cogumelo, eles desceram. E lá naquele mesmo local tava o combate final, a cena final. A bruxa Isandra, mais uma vez tentando fazer o ritual para abrir a porta. Só que dessa vez ela tinha um protetor muito mais forte, que era o Mardrake em pessoa, né? O flagelo alfa. Que o bicho era doce duro de roer, né? Ele já começa mostrando pro que veio, dando uma lapada no Dallan de 30 de dano. E aí a galera já tremeu na base, já viu que a situação não ia ser nada fácil, que tinha, não sei se você já teve essa impressão também, mas de que se eles caíram no último combate, quem dirá nesse? A impressão é que ia terminar de um jeito amargo o jogo e que não íamos ter um final feliz, ia rolar game over e letrinha subindo. Inclusive eles não conseguiram parar a Isandra porque ela rolou crítico, completou o ritual que ia demorar, foi rápido, ela conseguiu abrir a porta, ela entra na sala que ela estava tentando entrar e ela cria uma muralha de fogo que impedia a galera de entrar. Já era um problema a mais, né? Isso, o Mardrake acabou que eles conseguiram dar um jeito em que o Dallan peitou o Mardrake enquanto as duas estavam impedindo o relógio de avançar, né? O Guilherme até falou que não esperava que algo assim acontecesse, achavam que ia juntar todo mundo no Mardrake pra matar ele logo e depois tentar resolver o relógio, e que das maravilhas de uma sessão não roteirizada é exatamente quando tudo sai totalmente diferente do que a gente imagina, né? Então fugiu totalmente do que ele pensava pra aquele combate. Pô, eu achei muito legal, tipo, o Dallan sozinho, velho, contra o Mardrake, cara. E aí nessa hora que eles estavam nessa dinâmica, a Lorraine, ela usa a magia dela para criar uma lufada de vento temporária para abrir a muralha de fogo. A intenção era todo mundo passar e deixar o Mardrake sozinho do outro lado da muralha de fogo. Só que acabou que só passou a Lorraine e a Chance. Ficou o Mardrake, o professor e o Dallan. O professor ali já como pet, né? Ele já não tinha mais função em combate, mas tava ali de corpo presente, corpo de pato presente, mas tava presente. E aí ficou esse combate épico entre o Dallan e o Mardrake, que é muito final também de temporada, isso que é maravilhoso, né? Quase como se fosse ali uma rivalidade direta entre os dois tankers, os dois guerreiros brutos caindo na porrada um com o outro.
Só que como ele não tinha como vencer, né? O Dalan não tinha como vencer, acabou derrotado pelo Mardrake, mas nem tanto, né? Porque ele tinha o último recurso do Fábula Última, que é o sacrifício. E aí ele usou o sacrifício magistralmente, né? Carregando o Mardrake para ser sugado junto com ele ali e os dois serem desintegrados junto. Sim, eu achei bem triste, cara. Assim, triste pelo Dalan, porque foi muito épico, mas, pô, maneiro. Foi uma cena bem legal mesmo. Digna de uma Fábula Última. É que a gente não conseguiria em outros RPGs, isso que é maneiro de lembrar. Em outros RPGs o que aconteceria é que o Mardrake iria atrás das duas e a morte do Dalan teria sido, de certa forma, em vão, né? Ficaria só aquele gosto amargo. Então é bom lembrar que quando falam de morte, que o Fábula Última permite essas situações que vai fazer a gente lembrar daquela campanha, daquele personagem, como ele morreu e de como ele transformou aquilo numa parada incrível. E aí sobrou só a bruxa do outro lado com a Lorraine e a Chance, e do lado de cá o professor. E aí o que é que ele fez, Lino? E aí o que ele fez? Que ele correu em direção ao fogo e se lançou. E aí você tem a frase icônica dele, que é pegando fogo e voando e gritando: "Eu sou uma fênix!" Eu pensei que a frase icônica dele seria "Quack!" Isso da cabeça dele, ele deve ter gritado "Eu sou uma fênix", e no final todo mundo ouviu só um quack. Então as duas coisas são maravilhosas. E acabou que também, nesse ato heróico, ele também se sacrificou, né? Pra poder derrotar a Isandra. Ele também usou o sacrifício dele ali para poder interferir no feitiço dela, interromper e permitir que as duas tivessem uma chance a mais de salvar o mundo. E aí, com a Isandra derrotada, a escolhida cumpriu o destino dela, né? Que ela é escolhida de trazer paz pro mundo. E ela conseguiu, né? Isso, depois disso elas moeram a Alissandra ali no combate, não deu muito. Os dados, o que eles não ajudaram em outras sessões, foram bem generosos nessa e permitiram essa vitória. E aí elas tiveram que escolher o que fazer ali com aquele item ancestral, né? Aquele artefato, né? Aquele artefato. Eles tiveram que escolher entre o mundo tá uma merda, tá tudo ruim, tá tudo péssimo, vamos continuar o feitiço dela, ou fazer alguma coisa da escolha delas. E elas escolheram mandar uma mensagem, né, para todas as vilas. Sim, uma mensagem de paz, de tentar reconstruir, né, o mundo depois dessa ameaça aí que quase destruiu o mundo. E a Lorraine, ela meio que ficou assim, né? A Lorraine foi como ela é a ligação entre o povo élfico antigo e os humanos que destruíram o mundo uma vez, ela ficou meio que responsável por essa mensagem, não é isso? Isso, e aí tinha a questão da Alissandra até ser parente dela e tal, e que não tiveram tanta oportunidade de explorar essa narrativa. Ficou essa dúvida no ar de como a mãe dela chegou até a vila e tal, mas que provavelmente foi isso, foi fugindo desse destino de vingança e de ódio que a avó dela tinha estabelecido. Com isso, encerrou a campanha dos campeões e tá encerrando também as Crônicas Fabulosas. Antes da gente ir pro encerramento, eu queria saber de você que é uma pessoa que nunca tinha gravado podcast na vida, como é que você se sente agora, depois de tantos episódios aqui comigo? A gente já se conhece, a gente é amigo há muitos anos, já jogou RPG várias vezes, Fábula Última e outras coisas, mas gravar um podcast sobre uma campanha de RPG, queria que você desse aí a sua mensagem final, seu sentimento de como foi essa jornada e sua mensagem final aí pros ouvintes das Crônicas Fabulosas. Difícil era pegar pra ouvir minha voz depois, assim, eu tinha uma resistência, uma coisa de, não vou ouvir minha voz não quero ouvir isso. Mas se acostuma, não se acostuma? Acostuma, chegou a hora que se acostuma. Mas o começo era essa luta, eu vou falar, não, vou descobrir pelos outros de como é que eu fui, não vou descobrir pelo meu próprio julgamento não, porque eu sou muito cruel comigo mesmo. Mas foi extremamente gostoso, inclusive ouvindo a live ontem eu fiquei bem tranquilo,
de como as coisas aconteceram, de como eu tava falando, eu com a minha voz mesmo. Que é a desgraça também de ser do teatro, assim, essas cobranças que a gente vai fazendo enquanto essas questões técnicas. Mas agora já me sinto, já tô sambado, já passei por essa experiência. Foi legal? Valeu a pena? Valeu a pena pra caramba. Eu falei, eu tinha um microfone já pronto em casa pra fazer isso e nunca usei a porcaria do microfone. Você me permitiu usar meu microfone e não ter jogado dinheiro fora. Aí pra quem tiver curioso, acabou as Crônicas Fabulosas e o Lino não vai mais? Não, pô, o Lino, as Crônicas Fabulosas entram em um hiato sem definição aí, ninguém sabe se vai voltar ou quando vai voltar, mas o Lino é do 8 Pilares, então a gente vai gravar podcast com o André, o Lino vai participar, a gente vai gravar podcast com o Felipe, ele vai participar, vai gravar o 8 Pilares, ele vai participar também, o Kelvin, ele não vai sair, mas também agora, em vez de um companheiro de podcast, eu tenho 2, tem o Lino também, não é isso? Maravilha, isso, e agora eu tô vendendo meu passe, já que ele valorizou. Os olheiros que tiverem aí, quiserem alguém para participar de uma mesa, quiserem para participar de outras coisas, falem com o meu agente. Isso aí. Não, mas foi muito gostoso e a gente ainda vai ter ótimos outros papos e ainda contribuir bastante com Fábula Última, vai ser bem legal. É isso, Lino, vamos para o final do 9º e último episódio das Crônicas Fabulosas. Se você não conhecia o 8 Pilares, está conhecendo agora, quiser ouvir aí todo o nosso papo, esses 9 episódios aí que a gente falou sobre a live da Jambô, do financiamento do Fábula Última. Começou lá no começo que não tinha nem história, ela foi só live pra bater papo, pra criar o mundo, e vem vindo até agora. Ouve lá, tá no YouTube, tá no Spotify. Se você quer conhecer mais sobre o Fábula Última, tem o 8 Pilares, que é o podcast principal, de onde surgiu esse spin-off, onde a gente detalha as regras do jogo, os aspectos do jogo. E vamos lá, né, Lino? Bola pra frente? Bola pra frente, vamos seguir. E ainda temos muito ainda pra bater papo, pra vocês ficarem ouvindo a gente falando besteira e algumas coisas relevantes no meio disso. Beleza, valeu, cara. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Fabuloso.